De horário, tudo, a gente começa aqui sem problema nenhum. Mari, Oi, você vai aí falando, pode me falar tranquilo, na hora de passar tudo, eu vou guiando daqui também. O slide é só para a gente realmente ir se organizando, seguimos, né? com certeza. Mas, Combinado. enfim, vou passar para você, mas boa noite, né? Boa noite, Lúcia, a Natália também acabou de chegar. A gente vai começar. Para Boa quem também noite. vai assistir esse encontro depois gravado. E, enfim, Mari, te dou a palavra aí para você começar, depois eu sigo daqui. Combinado. Hoje eu tô entrando, inclusive, aqui pelo celular para eu testar o fone aqui. Então, qualquer coisa, se tiverem dificuldade de escutar alguma coisa, vocês vão me falando. Primeiro, boa noite, né, para quem já entrou, para quem vai assistir a gente também nessa palestra que a gente está gravando. Eu começo falando um pouquinho sobre a conexão que esses temas, inclusive, têm gerado na nossa vida nos bastidores, né? Então, assim, quando a gente fala para algumas mulheres, a gente também se coloca no lugar de ser mulher e de viver tudo isso que está acontecendo. Então, no primeiro encontro que a gente falou sobre exaustão feminina, né? Eu e a Verônica, a gente trouxe vários assuntos que na nossa vida também enfim, estavam super conectados, né, com essa exaustão, com esse cansaço. E quando a gente fala sobre as coisas que a gente está sentindo, fica mais fácil de passar também, acho que verdadeiramente para as pessoas. E eu acho que esse é o principal intuito aqui dessa jornada da mulher. E coincidentemente ou não, né, semana passada a gente estava exaurida, a gente conseguiu fazer o primeiro evento e a gente falou que até era uma questão de honra, né? A gente estava exausta, mas a gente tinha que falar sobre aquela exaustão, até porque quando a gente fala de uma coisa que conecta a gente descansa muito mais do que se a gente estivesse dormindo. E hoje, né, falando até um pouquinho da gente, de coisas que a gente conversou no nosso bastidores, a gente vai falar um pouquinho do ciclo da mulher, do sagrado feminino, né? A gente vai trazer esse tema que é tão presente e que, graças a Deus, estamos falando muito, né, ultimamente, para poder, né, enfim, para a gente poder se conectar, para a gente poder se observar, observar nosso ciclo, independente da fase que a gente esteja vivendo na nossa vida. E coincidentemente ou não, eu e a Verônica, a gente estava falando sobre ciclos e as duas estavam no mesmo ciclo. E, enfim, até fiquei menstruada de ontem para hoje. Então, olha como que essa conexão é forte. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso e se conecta também com coisas que a gente está escutando, né, no consultório. Então, quando a gente fala de uma coisa, parece que vem tudo como cachoeira, assim, né? Semana passada, a queixa foi exaustão. Essa semana, escutei muito sobre essa questão, né, do ciclo feminino. Hoje, enfim, atendi uma paciente, a gente falou muito sobre a menopausa. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês nesse dia, nessa palestra. Pode passar, Vê. Então, como eu falei um pouquinho, né, o tema de hoje é o ciclo da mulher. E quando a gente fala sobre o ciclo da mulher, a gente fala sobre várias coisas, né? Porque quando a gente às vezes fala de ciclo, a gente já pensa normalmente no ciclo menstrual. E o ciclo da mulher começa muito antes disso. E aí eu fiquei, enfim, viajando, pensando no que a gente poderia falar sobre isso, como que é um assunto tão profundo e como que esse sagrado feminino, né, esse conceito de sagrado feminino resgata tanto a nossa espiritualidade, a nossa sabedoria ancestral mesmo, e até as nossas conexões com ciclos naturais, né? Com o ciclo de conexão com a Terra, com a Lua, com o universo, né? Principalmente acho que com a Lua, como a Lua tem essas fases lunares e esses efeitos que a gente também está vivendo durante esse mês de falar sobre os eclipses, conecta muito com o ciclo, né? O que que é ciclo? O que que é a gente também se colocar como natureza? E é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês, como a gente pode entender o nosso ritmo. Deixa eu passar a ver. Bom, então, o primeiro tema assim que eu queria trazer para gente é falando realmente desse ciclo, né, das fases que a gente tem durante o nosso ciclo, mas resgatando até um pouquinho alguns conceitos que eu acho que é muito importante a gente falar.
Quando a gente fala sobre, enfim, né, mudanças no corpo da mulher, e a gente está falando aqui muito de um lugar biológico, né, do que acontece no sexo feminino, enfim, do que acontece no corpo da mulher, com os hormônios da mulher, independente com identificação, enfim. É muito sobre a gente falar dessa parte ancestral, né? Ontem eu até estava pensando um pouquinho sobre isso, sobre a nossa menarca, né? E menarca significa, na verdade, a nossa primeira menstruação, e a menopausa, que significa a última menstruação. Então, ao longo da nossa vida, né, a gente tem várias mudanças que vão acontecendo, onde a gente se conecta, e passa por diversas fases. Então, assim, eu acho muito interessante que, diferente do sexo masculino, a mulher, desde quando ela nasceu, ela já tem todos os folículos que ela vai ter na vida dela. E eu acho isso muito bonito, né? Quando a gente começa a pensar que quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente já estava ali com todos os folículos e provavelmente, né, enfim, não estava fecundado ou não, mas quando a gente entra nessa, nessa fase de pensar nisso também, quando a gente também estava na barriga da nossa avó. Então, né, quando a nossa mãe estava dentro da barriga da nossa avó, tinha os folículos e um pouquinho desse fragmento também era a gente, também era o nosso DNA. E não tem como a gente falar de mulher sem a gente falar dessa coisa ancestral, desse sagrado, que realmente a gente é diferente. Não tem como a gente comparar com o homem durante um mês, né? A mulher passa por diversas questões. E não é coisa da nossa cabeça, é biológico. Hoje a gente fala sobre isso. Assim também quando a mulher começa a menstruar na menarca, quando a mulher para de menstruar na menopausa, são várias alterações que acontecem nesse corpo. E eu acho que a gente precisa ter muito respeito para falar sobre isso, para a gente não generalizar e nós que estamos aqui também falando sobre isso para a gente se acolher, porque são coisas que realmente acontecem mesmo durante esse mês e que às vezes a gente fica pensando um pouquinho, né? Será que isso tudo é real? Será que não é? E é real. Eu estava refletindo um pouco sobre isso, até sobre, acho que a principal diferença quando a gente fala do que é ser mulher, a gente fala muito sobre o que é sentir, né? Então, todas as vezes que a gente volta para os deuses, né, que falam muito sobre os elementos, a gente vê em toda a história, né, da mitologia e tudo mais, todos os deuses falam muito sobre é, pertencimento, sobre elementos, sobre terra, sobre ar, né? Então, tinha vários deuses que falavam sobre isso. E todas as vezes que a gente fala sobre o que é ser mulher, a gente fala muito mais do que é como sentir. Então, eu acho que essa é a palavra super, o superpoder da mulher é esse sentimento. Então, o homem fala muito sobre fatos, e não é que nós mulheres não podemos falar sobre fatos, mas a gente fala muito sobre como a gente se sente, como a gente se sente sobre esses fatos, como a gente sente sobre essas coisas, e é exatamente isso que a gente fala também quando a gente está falando de ciclos. Então, a mulher, né, hoje em dia a gente vê muita influência de várias coisas que têm acontecido, que têm desregulado um pouco esse ciclo. Antigamente a gente falava que a mulher menstruava, a primeira menstruação, a menarca, era por volta ali de 11 anos. Hoje a gente já vê com muita naturalidade meninas, né, familiares, pode, assim, filhas, enfim, conhecidas, primas, que estão tomando remédios para controlar a menstruação, porque estão numa puberdade precoce. E aí isso já gera um monte de reflexão, né? Então, por que que a menina está tendo esse avanço da menstruação? Hoje em dia, né, não é difícil a gente ver com mais facilidade do que, inclusive na minha época, assim, né? Enfim, que quando eu fiquei menstruada pela primeira vez, era raro quando alguma colega da escola tinha ficado menstruada com 9 anos. Hoje em dia já não é tão raro assim. E aí fala muito sobre a influência de tudo, né? Influência da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, sobre o que a gente consome, sobre o que a gente escuta. Tudo isso influencia nos ciclos da mulher. E depois que a mulher menstrua, né, pela primeira vez, enfim, quando ela começa nessa vida,
Cada menstruação a gente gasta mais ou menos 10.000 folículos a cada menstruação. E aí já gera outra ansiedade que hoje em dia, né, que é essa questão da viabilidade dos nossos folículos, né, enfim, da gente gerar vida também, porque a necessidade da gente se estabelecer como mulher, né, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, que tem talvez atrasado do que era também nas nossas ancestrais a menstruação, a gestação, né? Então, tudo isso mexe, inclusive, com o estresse da mulher, né? Já é muita cobrança, não tem como realmente a gente falar da mesma forma como um homem mesmo, né? E uma fase muito importante, uma coisa que a gente vê muito na vida, até estava falando um pouco com a Verônica sobre isso hoje, é até sobre essa questão da gente respeitar a fase do ciclo que a gente está vivendo. Independente se você usa hormônio, se você usa DIU hormonal ou DIU, enfim, sem ser de hormônio, se usa anticoncepcional, independente do método contraceptivo ou se não usa nada, é, a gente sente, né? Como a lua, eu falei desde o início, a gente sente, talvez algumas menos, talvez outras mais, talvez ciclos a gente sente mais, tem ciclos que a gente sente menos. Então, tudo isso influencia muito no nosso bem-estar, nas nossas emoções. Quando a gente fala desse ciclo, né, que é até o desenho que a gente está falando ali, desse ciclo, enfim, né, o ciclo desde do folículo, né, da fase lútea, fase folicular, fase ovulatória, a gente está falando ali um pouquinho sobre sentimentos, emoções, interpretações, coisas que vão acontecendo ao longo disso, né? E isso é biológico, isso é sentimental, isso é astral. E é isso que eu vou falar um pouquinho depois dessa introdução. Então, quando a gente fala, né, de ciclo menstrual e dos efeitos né, na nossa disposição de acordo com o nosso ciclo menstrual em si, a gente tem uma alteração de hormônios, né, que são conhecidos aí pela mulher. Então, por exemplo, quando a gente fala de menstruação, né, a gente tem, quando a mulher está menstruando, vou até usar um pouquinho esse gráfico aqui, mas de um modo geral, quando a gente está na menstruação, a gente tem queda dos nossos níveis de estrogênio, né? E quando a gente fala de estrogênio, eu gosto muito, eu lembro na faculdade que a gente falava um pouquinho sobre o estrogênio, sempre lembrava muito do estradiol. E para mim, o UOL eu sempre lembrava do ovulatório. Então, estradiol eu já emendava no ovulatório, porque realmente fala dos nossos óvulos. Então, isso já causa cansaço, isso já causa alteração de humor. E eu sou prova viva disso. De ontem para hoje eu me transformei em outra pessoa. E hoje até comentei com a Verônica como que eu me sinto, né? Consigo entender um pouco mais o meu ciclo. Já na fase lútea, né, por exemplo, a gente tem o aumento da progesterona, que pode causar ainda mais fadiga. Agora, outras fases, né, que principalmente na fase folicular e na ovulação, já são fases que a gente tem níveis de estrogênios mais elevados. E aí isso promove também sensação de mais bem-estar, mais disposição, mais energia. Então, não tem como a gente falar que todos os dias do mês a gente está da mesma forma. O homem, ele pode ficar realmente triste, abalado, acontecer alguma coisa, isso pode interpretar ali no astral dele, mas nós mulheres vamos necessariamente passar por todas essas alterações, né, durante o nosso ciclo, nossa menstruação. E isso impacta diretamente no nosso bem-estar, né? Muitas mulheres vão se sentir mais cansadas que outras, outras vão sentir com falta de energia, outras vão ter mais propensão de alterações do humor. E isso é muito natural, né? Enfim, acho que a primeira lição, assim, que eu queria falar é para a gente respeitar o nosso ciclo. Hoje em dia eu escuto muito, eu fico num lugar muito assim de falar sobre menstruação, né, de um jeito que eu respeite a minha ancestralidade, o meu sagrado feminino, mas sem virar também uma pessoa que fique falando só dessas coisas e achando que mulher tem que sofrer, que tem que ter essas alterações, e não é sobre isso que a gente quer falar aqui sobre, né, sobre essas questões. A gente está muito mais para a gente se observar e que é importante a gente não negar o que a gente está sentindo. É, não tem como, né? A gente precisa respeitar. Então, quando a gente fala
de um modo geral, quando a gente fala um pouquinho sobre esse ciclo, né, a gente sempre vai contar é, o ciclo pela menstruação. Então, na fase menstrual, que normalmente dura de 1 a 5 dias, que é quando o corpo vai perder o sangue, né, e os hormônios como o estrogênio e a progesterona vão estar baixos. E aí depois a gente tem a fase folicular, que normalmente dura 14 dias, que é quando a gente começa um novo ciclo. Então, toda vez que a gente fala sobre o início desse ciclo menstrual, a gente fala sobre a fase folicular. O corpo ele vai começar a produzir estrogênio, ele vai favorecer a disposição, a energia. A gente até estava falando sobre isso, né? Se a gente pudesse ter essa fase folicular durante todo o ciclo, seria maravilhoso, porque a fase folicular é quando você está na academia, você está correndo, você quer fazer mil coisas, você tem essa alteração mesmo. E aí, mais ou menos no 14º dia, a gente tem o nosso pico de LH, que é o hormônio luteinizante, né? E geralmente esse período, ele é quando as mulheres se sentem ainda mais energia e depois a gente entra ali na fase lútea, né? Que quando a mulher produz o corpo lúteo, mais ou menos do 15º dia até o 28º dia, a gente tem a progesterona vai aumentar, e aí é onde a gente vai sentir mais fadiga, mais indisposição, vai ter mais alteração de humor, e onde começam muitos sintomas da TPM. Algumas mulheres sentem mais que outras, né? Quando não, nesse momento ali, o corpo lúteo, ele tá pronto para ser fecundado, e aí se não acontece essa fecundação, a progesterona vai diminuir e o ciclo vai recomeçar com a menstruação. Então, assim, coisas que eu queria falar. Isso a gente está falando aqui de um ciclo de 28 dias. É normal um ciclo durar mais que 28 dias? É super normal. É normal talvez durar menos que 28 dias? É super normal. Mas será que eu tenho um ciclo irregular se a minha menstruação não está vindo de 28 em 28 dias? Também não quer dizer que você tem um ciclo irregular. Quando a gente fala de menstruação, né, a gente está falando sobre alterações do nosso corpo, naturalmente e extranatural, né? Que a gente tem essas outras influências que eu falei um pouquinho da nossa vida, nosso estilo de vida, enfim. Então, não existe, né? Às vezes a gente fica cobrando uma perfeição do corpo, que a gente tem que menstruar de 28 em 28 dias. Mas às vezes não. Até contando um relato pessoal, assim, né, que eu vivi ano passado, durante a época ali do meu casamento, uns 3, 4 meses antes do meu casamento, eu estava menstruando 2 vezes por mês. Então, meu ciclo durava mais ou menos 28, 30 dias, e eu estava menstruando 2 vezes por mês. E eu achei que aquilo era uma coisa muito sobrenatural. Tinha alguma coisa que estava acontecendo ali que não era ideal. E eu cheguei aí na minha médica, fiz ultrassom, e mesmo sabendo sobre tudo isso, estudando sobre tudo isso, eu me achei um pouco anormal, né? E aí teve o casamento, enfim, acho que baixou um pouco a adrenalina, e aí eu fiquei quase 2 meses depois sem menstruar. Então, olha que coisa mais, assim, doida, né? Se a gente falar do nosso corpo. Pode parecer doido ou não, mas na verdade essa é a influência, né? Que as emoções, os nossos sentimentos têm nessa fase, né? Desses ciclos, dessas coisas que acontecem com o nosso corpo. Isso eu tô falando de uma forma muito geral, né? Mas eu acho que o objetivo aqui não é a gente focar na fisiologia, na fisiopatologia, é a gente realmente passar um pouquinho sobre essas questões, né, de alterações hormonais, de alterações metabólicas, inclusive de neurotransmissores ali que a gente está falando, sobre coisas que a gente sente, né? E aí também vem muito do nosso papel como profissional, né? Meu papel como médico, o papel da Verônica como nutricionista, da gente acompanhar os pacientes e entender o que que é normal e o que não é normal. Porque é normal a gente ter indisposição, é normal a gente estar cansada, é normal a menstruação ela não ser de 28 em 28 dias. É normal a gente estar, às vezes, em uma menstruação mais cansada que o outro. Mas não é normal a gente ficar se sentindo triste o tempo todo, né? A gente ficar, é, talvez até colocando algumas desculpas também nas questões hormonais que acontecem muito.
não é normal a gente justificar o tempo todo que a gente quer comer com a nossa menstruação. Então é muito sensível esse olhar entre o que a gente pode fazer para melhorar e a gente rastrear entre o que está sendo normal e o que não é normal. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa próxima fase de coisas que a gente pode fazer para ajudar na nossa menstruação. Pode passar, bem. Então, a gente falou um pouquinho sobre a nossa menstruação, a nossa menarca, que é a primeira menstruação da mulher. Eu falei um pouquinho sobre o sagrado feminino, sobre a ancestralidade, sobre coisas que a gente conecta, né, com a nossa, enfim, com tanto questões biológicas quanto questões também astrais, espirituais, né, que acho que quem conhece a gente sabe que a gente não fala de um modo muito firme, né, em coisas que a gente acredita. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas, né, que impactam na menstruação. Então, antes de falar desses 5 elementos, 5 suplementos aqui que eu falei, que eu trouxe para a gente trabalhar, eu queria, uma coisa que eu não coloquei aí, mas que eu queria muito falar para vocês, é a respeito do ferro, né? Que é uma coisa que a gente vê muito no consultório. Muito, muito, muito no consultório. Então, toda vez que a gente menstrua, a gente está perdendo sangue, né? A gente está menstruando. E aí isso impacta nas nossas reservas de ferritina. Então, muitas das coisas que a gente sente, inclusive desse cansaço, e aí que eu falei muito sobre o nosso papel entre a gente ver o que que é normal e o que não é normal, é a gente até falar sobre essas reservas, porque quando a gente está menstruando, a gente também está perdendo ferro, né? Está acontecendo mudanças significativas no nosso corpo. Então é sempre importante estar fazendo os exames, ver como que tá os níveis de ferritina, ver se aumentaram depois de suplementação, porque isso impacta. Eu falo que tem duas coisas que mexem na minha energia: ferro na veia e reiki. São coisas que realmente resgatam, assim, né? E impacta muito, inclusive, no nosso ânimo, né? No nosso astral. E aí eu trouxe falando de uma pessoa que tem um ciclo normal, né, do que a gente fala que é normal, então ele pode ser um pouquinho irregular, mas a mulher que menstrua todos os meses, que independente de estar usando algum método contraceptivo ou não, ela passa, de certa forma, por fases ali, né? Algumas mais, outras menos, mas a gente passa por períodos de coisas. E aí aqui a gente está falando muito sobre, eu escolhi alguns elementos ali, suplementos para a gente falar, muito sobre tensão pré-menstrual, que é a TPM, né? E principalmente os 3 primeiros impactam muito. E os outros dois, eles não são, enfim, ervas, mas o ácido fólico e o magnésio, eles são coisas muito importantes para a saúde da mulher. E aí eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês, tá? Então, primeiro, acho que a maioria de vocês devem ter escutado falar sobre o óleo de prímula. O óleo de prímula, ele é muito famoso para a gente realmente aliviar essa tensão menstrual e os sintomas né, dessa TPM em si. Eu tenho visto muitas pacientes que já sabem sobre isso, já chegam na consulta falando um pouquinho que tem muita TPM, que está muito estressado, que começou o óleo de prímula e realmente se sentiu muito melhor. E isso realmente é porque ele ajuda nessa TPM, ele melhora o equilíbrio hormonal, ele vai promover um bem-estar emocional e ele vai ajudar a restaurar a energia durante principalmente essa fase lútea, que é quando o corpo, né, começa, a gente tem aquele aumento muito grande da progesterona e o corpo ele começa a se sentir muito mais cansado e exausto. Então ele é um ótimo aliado para mulheres que têm muitas alterações de TPM. Aí eu vou falar um pouquinho da ashwagandha também. Eu amo a ashwagandha, talvez seja um dos fitoterápicos que eu mais gosto de prescrever para as mulheres. Acho que a ashwagandha, ela é uma erva indiana, né? E eu, como eu estudei medicina Ayurveda, eu vejo muitos efeitos em várias questões ali na saúde da mulher. Porque essa erva, em especial, ela ajuda muito o ciclo feminino independente da fase, né? Não é só uma mulher que está com a reprodução ativa.
mas eu vejo muito efeito na menopausa, de mulheres que estão ali no climatério, né, se preparando para a última menstruação. Ele ajuda muito a reduzir o estresse, então ele tem um efeito muito grande nessa parte neurológica também, né, que às vezes influencia muito nessas alterações, oscilações hormonais. Ele ajuda a reduzir o estresse, ele ajuda a melhorar o ciclo menstrual, ajuda a reequilibrar também o bem-estar emocional e físico e promove mais vitalidade, né? As mulheres relatam que se sentem às vezes até mais calmas. Então eu gosto muito desse fitoterápico. A única coisa que eu gosto sempre de falar sobre ele e é uma coisa que eu falo muito, a Verônica também a gente já falou muito sobre isso, que não existe suplemento que faz milagre, né? Então é tudo um conjunto de coisas. Então eu não gosto de vender um fitoterápico como se ele fosse melhorar o ciclo de qualquer uma, né? Então, para cada paciente é uma experiência, mas os estudos, né, a prática clínica me traz um respaldo muito grande. E a única questão que a gente precisa tomar muito cuidado é de tomar não pode tomar em pessoas que usam medicações que estão ali, né, enfim, neurológica e tudo mais. São mulheres que usam ansiolíticos, mulheres que fazem uso de medicações para depressão, ansiedade. A gente não usa a ashwagandha porque ele vai competir, ele não vai ajudar. Então, isso é um cuidado que a gente precisa tomar bastante. Terceiro suplemento que eu queria falar é a maca peruana. A maca peruana, ela foi um boom, acho que nos últimos anos, né? Eu já vi vários homens, inclusive, perguntando sobre isso para colegas, inclusive em consulta também. Ele é muito conhecido sobre essa questão afrodisíaca, né? Enfim, mas ele tem realmente uma capacidade de reequilibrar os hormônios, tanto na mulher quanto no homem, e aumentar essa energia e disposição. Então, esse suplemento eu gosto muito para mulheres que estão ali na perimenopausa, que estão prestes a entrar na menopausa e tem um baixo dessa energia durante o ciclo menstrual. Ajuda muito a restaurar vitalidade, força, e são sintomas muito físicos mesmo, assim, a gente vê muitas pessoas que relatam melhora da libido, inclusive, desse astral, assim, da up. Então, realmente, a maca peruana é um suplemento interessante para isso. Agora, falando sobre o ácido fólico, né, que é a vitamina B9, é uma vitamina ali do complexo B, ela é essencial para a saúde hormonal, para a própria produção de energia celular, em nível celular mesmo. O ácido fólico ele é extremamente importante para a mulher na fase reprodutiva. Todas as minhas pacientes que querem engravidar, que estão nessa fase, a gente fala muito sobre isso, e na menopausa também. Ele ajuda o corpo a se manter nutrido, né, energizado. Então, a vitamina B9, que é esse ácido fólico, ele é extremamente importante. Quando a gente fala sobre números, não sei se vocês têm, já fizeram exames sobre vitamina B9, mas eu acho muito interessante a gente manter ele para mulheres que estão ali na fase reprodutiva acima de 13, tá? Então, o ácido fólico, ele é muito importante, nunca pode ser esquecido. Ele é muito importante para mulheres que querem engravidar, para mulheres que estão principalmente nessa fase ali de reprodutiva e perimenopausa. E aí a gente fala também um pouquinho sobre o magnésio. O magnésio, ele vai ser importante em diversas questões, né? Então, quando a gente fala de magnésio, a gente fala muito sobre relaxamento muscular. Então, quando a gente fala sobre fase reprodutiva, ele vai ajudar muito no combate de cólicas menstruais. E ele também ajuda a combater fadiga, melhora do sono, que são sintomas também que a gente vê muito ali no período de perimenopausa e menopausa. E ele vai ser crucial durante esses períodos de mudança hormonais. Então, eu gosto muito de prescrever ele para mulheres que estão ali com dificuldade de dormir, né? Estão prestes a entrar na última menstruação de uma forma natural, enfim. Gosto muito de prescrever a melatonina junto com o magnésio. Então, é uma aliada bem legal ali para a gente ajudar a mulheres a
descansarem e conseguirem ter essa restauração do sono, que é muito importante. Então, se for para a gente, enfim, separar esses 5 suplementos para a gente falar um pouquinho aqui, que podem talvez gerar alguma curiosidade, depois, enfim, a gente está aberta a falar um pouquinho sobre isso, mas queria deixar de aviso, né, de sugestão para pessoas que precisam ali e querem melhorar esse ciclo, de alguma forma, esses sintomas também pré-menstrual. Então, são suplementos interessantes para a gente falar aqui hoje. Vou passar agora a palavra para a Verônica. Perfeito, Mari. Acho que nessa questão, quando a gente fala de ciclo de mulher, é claro que a gente acaba trazendo para essa questão desse ciclo da fase menstrual, e de fato, o ciclo da mulher são todos os ciclos que a mulher passa, né? E isso realmente a gente precisa olhar, a gente precisa entender. Gente, só antes de eu entrar na minha parte aqui, vou falar de fome e alimentação. Eu só quero trazer um relato primeiro, pessoal, né? Eu sempre fui uma pessoa que sofri com muita cólica. Eu nunca tive um estresse na TPM, mas uma baixa de energia muito intensa. E eu fico menstruada na fase da lua minguante, né? Então eu e a Mari, a gente está conectada dentro desse ciclo. E aí já é uma fase lunar que a gente acaba tendo uma baixa mesmo de energia, é uma fase lunar que acaba não trazendo toda a potência de produtividade, enfim. Então, é uma fase muito delicada para mim, porque junta essas duas questões, eu falo que é uma fase que eu dou uns 10 passos para trás ali, que meu ritmo é muito mais lento, mas só o que eu quero dizer é que eu normalizei durante muito tempo que era normal eu sentir muita dor, era normal eu passar o dia inteiro deitada na cama no dia antes de eu ficar menstruada, que eu sempre fui assim. Até fiz um post hoje na Areve falando sobre isso, justamente por conta dessa questão que eu estava refletindo sobre. E que sim, a gente tem que olhar para essas fases, para esses ciclos, entender que numa fase folicular a gente vai estar com mais energia, mais disposição, e numa fase lútea a gente vai estar ali, né, entrando nessa fase pré-menstrual, que a gente vai estar com essa baixa, mas tomar cuidado também para a gente não normalizar muitas coisas. Então, até o óleo de prímula foi uma salvação para mim quando fala a questão de TPM, de dor, de cólica mesmo. O zinco me ajuda muito também, mas eu faço durante todos os meus ciclos, uma semana antes, eu faço uma suplementação direcionada para isso. E eu percebi no último ano uma mudança drástica. Então, eu estou nessa fase, nesse momento, e tô aqui trabalhando. Aí você fala, não, mas é óbvio, a gente tem que trabalhar. Gente, eu juro, eu não conseguia levantar da cama. Era um dia inútil no ano, né? Eu falo que hoje tem vezes que eu pego estrada, eu dirijo, eu faço umas coisas assim que eu falo, gente, como que eu conseguia antes não levantar da cama? Então, é importante a gente olhar um pouco para isso, tá? Bom, queria falar um pouco da questão do apetite. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo comenta, todo mundo fala, né? Ai, quando eu tô de TPM, eu tenho muito mais fome, eu tenho muito mais vontade de comer doce, e enfim, eu como muito mais, isso é normal, não é? E sim, né, quando a gente tem alterações nas nossas fases do ciclo menstrual, a gente tem alteração no apetite, sim, muito por conta daquelas alterações hormonais, alterações de neurotransmissores, então acabam refletindo num eixo que regula a fome e saciedade. Então, é fisiológico, sim, a gente ter um aumento de fome, né? Que é na fase lútea, que é essa fase aí após a ovulação e pré-menstrual. Então, tem esse aumento de fome, de desejos por alimentos. Então, a gente tem queda de serotonina, que é um neurotransmissor que regula bem-estar. Então, só essa queda acaba impactando em várias coisas, mais alterações hormonais também que vão impactar nessa fome. E aí, aqui é, né, importante eu falar sobre a questão do doce. Então, muita gente fala, ai, mas eu tenho muita vontade de comer doce nessa fase, né? Sim, gente, tem uma tendência maior por carboidrato, por alimentos um pouco mais palatável, mas eu não trouxe aqui para vocês, mas eu queria contar um estudo muito legal que eles fizeram com várias mulheres de vários países, de várias culturas diferentes. Então, pegaram mulheres dos Estados Unidos, pegaram mulheres do Brasil, pegaram mulheres da Europa, pegaram mulheres a China, acho que é China, Japão, enfim, com uma cultura alimentar completamente diferente da nossa, para entender de fato qual que era.
a esse desejo, né, em relação a essa fase pré-menstrual, se tinha um padrão. E mais uma vez, eles comprovaram que sim, tem um aumento de fome, é normal a mulher ter uma tendência a comer mais nessa fase, mas eles identificaram que sim, também tem uma tendência por carboidrato, mas não necessariamente por chocolate. E é uma coisa que eles separaram muito no padrão Brasil e Estados Unidos, mas mais no Brasil. E eles começaram a relacionar que essa vontade, né, na TPM por chocolate em si era um fator muito mais cultural, de hábito, do que de fato uma necessidade. Então, para deixar bem claro, sim, a gente tem uma vontade maior a consumir um pouco mais de açúcar, de gordura. E só um parênteses, um ponto muito curioso, tá? Nessa fase lútea, é a fase que a gente tem mais dificuldade em metabolizar carboidrato e gordura. Então, nessa fase, a gente tem mais dificuldade em queimar esse carboidrato, essa gordura, e é uma fase que a gente tem mais vontade de consumir isso. Então, só para fechar o estudo, né? Entender que muito também dessa questão do chocolate, de tudo isso, primeiro, questão muito cultural de tudo, e veio muito também do padrão de dieta, onde muitas pessoas não pode comer doce, não pode comer chocolate, e a gente acaba inconscientemente, uma questão de comportamento muito inconsciente, usando a desculpa, né? Ah, não, eu tô comendo chocolate porque eu tô de TPM. Quem nunca postou um stories no Instagram com um doce de TPM falando, ai, me salvando? E que virou um padrão, sabe, em relação a isso. Então, é importante, tá, a gente entender isso. Eu quis trazer essa questão de vocês entenderem que nessa fase a gente tem essa alteração de fome, a gente tem essa alteração de disposição, a gente tem essa tendência a buscar mais comfort foods nessa fase pré-menstrual e na fase folicular, por a gente estar com mais disposição, tudo isso, então acaba também a questão do comportamento alimentar, do comer emocional, ele fica mais escondido na fase lútea, ele acaba aparecendo mais, mas tem um ponto muito importante dito tudo isso, né? Então a gente entendendo, até dei um spoiler ali falando que na fase pré-menstrual a gente tem uma maior dificuldade em metabolizar esse carboidrato, essa gordura, que de uma maneira bem prática quer dizer que basicamente a gente armazena mais, é uma fase que a gente tem uma tendência a armazenar mais do que a queimar. Então, é um momento que é muito importante a gente começar a agir ao nosso favor. Então, a gente tem essa vontade, tem essa tendência, mas é também um lugar que a gente tem que se colocar e entender, tá? Mas o que que é melhor para o meu corpo nessa fase? Então, como eu falei, né, a gente acaba normalizando muita TPM, a gente acaba normalizando muito estresse. Aquela pessoa que fala, ah, eu sou irritada mesmo. Eu sou sim, eu sou muito irritada na TPM, eu sou muito estressada. Aí eu brigo com meu marido, com meu namorado mesmo, porque eu tô de TPM. E acaba, né, eu até coloquei aqui de uma maneira até bem assim leve, né, e colocando a culpa de tudo na TPM. E a gente tem que começar a olhar e a entender que a gente consegue sim amenizar esses sintomas, tá? Que a gente consegue sim usar a alimentação, os nutrientes e todo o estilo de vida para conseguir amenizar e a gente viver com mais qualidade de vida, para a gente sair desse lugar de exaustão, de cansaço excessivo, de tudo isso e acabar falando, ai, é uma semana, né? Tem pacientes que menstruam 7, 8 dias, e elas falam, é todo mês eu perco uma semana. Eu não vou na academia, eu não faço nada, eu não tenho disposição de nada, eu não quero conversar com ninguém. E acabam normalizando esse padrão. Como a Mari falou, né, e a gente trazendo aqui, fortalecendo, sim, na fase folicular a gente tem mais energia para academia. Então, é um momento que você tem que ir lá e aumentar peso, e você tem que fazer exercícios que exigem mais de você, mas não quer dizer que nessa fase lútea, na fase pré-menstrual, que você tá com uma energia mais baixa, que você vai deixar de fazer isso. Quer dizer que você vai buscar por exercícios que sejam mais leves, exercícios que sejam mais fluidos, exercícios talvez que não exijam tanto de você, para você não precisar viver nesse padrão 880, né? Então, viver na extrema disposição numa fase e viver numa outra fase ali fazendo zero nadas, assim, totalmente improdutiva. Então, buscar mais alongamento, porque todo esse movimento vai te ajudar a ter mais disposição nessa fase. Então, a alimentação, ela entra muito aqui.
Então, nessa fase, gente, pré-menstrual, é a hora que o teu organismo ele precisa de nutrientes. Essa foto que eu coloquei aqui, eu acho que, claro, que entram muito mais alimentos. Eu até tentei colocar um pouco mais, trazer, não ficou muito bonito, mas frutas vermelhas aqui. Mas eu acho que, de uma maneira geral, ela consegue mostrar muito o que, que o nosso corpo precisa nessa fase. O nosso corpo ele precisa de gordura de fonte boa, ele precisa de mono poliinsaturado. Então, são gorduras que a gente encontra em peixes, né? Seja em salmão, atum, então o ômega 3 de uma maneira geral, azeite, o abacate, as sementes, tem até o ciclo da semente. Eu não sei se vocês conhecem, né? Não tem comprovação científica do ciclo da semente, mas eu acho que associado com uma alimentação, com uma suplementação, elas podem sim melhorar, seja na fertilidade, então para quem está buscando, né, essa gravidez, seja para amenizar sintomas pré-menstrual, então trazer semente de linhaça com semente de abóbora na fase folicular, trazer a semente de girassol com a semente de gergelim nessa fase lútea. Então, até chamam, né, de ciclo da semente, eu não sei se alguém conhece, pode me comentar aí, mas para mim, eu acho que o que mais vale é essa construção dessa alimentação como um todo. Mas nessa fase pré-menstrual, gente, potencializar muito o alimento saudável. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a parar de consumir cafeína na minha semana pré-menstrual. Eu já não consumo muito, mas eu paro. Eu diminuo drasticamente o meu consumo de carboidrato simples, de pão, né, de massa, essas coisas. Então, eu trago muito mais fruta, eu trago muito mais legume, eu trago muito mais verdura. O doce, evito 100%. Ah, eu tenho uma maior vontade. Mas você vai vendo que é muito uma questão de mudança de comportamento. E se eu quero um doce, se eu vejo que eu tô com uma tendência de doce, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Sempre montar dentro de um conjunto. Então, pica uma fruta, coloca um chocolate 70%, né? Faz uma calda de chocolate gostosa, por mais que seja um chocolate normal, por mais que seja uma barra de chocolate, um pedacinho ali. Mas aí você traz, por exemplo, uma amêndoa, traz nozes, coloca, complementa, ao invés de simplesmente chegar tarde, pegar um chocolate e comer ele ali sem perceber, sem nada, porque, mais uma vez, esse chocolate, esse doce, esse açúcar, essa gordura, além de estar numa fase que não é fácil de ser metabolizados, eles vão potencializar o seu estresse, a sua irritabilidade, o seu cansaço, a sua fadiga, a sua tristeza. Então, eles vão acabar potencializando esse sentimento. E aí a gente volta aqui falando do comer emocional, mais tendência a querer comer mais esse alimento. Aí você vai virar num ciclo, ali numa semana, que vai te colocando só para baixo. Então, se expor mais ao sol, buscar fazer mais alongamento, mais meditação, então buscar essas práticas, trazendo, que nem a Mari falou, né, da suplementação. Então, é uma fase que o corpo precisa mais de ferro, é uma fase que o organismo precisa de mais vitamina D, é uma fase que o organismo precisa de complexo B como um todo. Vitamina B9, ela é muito importante, mas quando a gente olha para uma B6, a gente olha para B2, a gente olha para B1, e aqui, sim, a suplementação, ela ajuda muito, mas olhar para o alimento, olhar para como que esse alimento pode te trazer uma melhor versão de você nessa fase. Então, a gente falando de exaustão, a gente falando de cansaço, a gente fala de como usar, ter recursos para a gente viver em mais harmonia, para a gente viver com mais qualidade de vida. Então, o recado, né, era esse de hoje. Acho que se eu, né, depois eu posso até voltar para a Mari para ela fazer um resumo, mas é dizer que a gente precisa se entender, a gente precisa entender que somos cíclicas, que, igual a Mari falou, por mais que façam uso de anticoncepcional, que acaba não tendo, né? Porque mulheres que fazem uso de anticoncepcional não têm essa alteração hormonal, porque o medicamento, né, o anticoncepcional, ele deixa esses hormônios mais ali estáveis. Mas ainda assim, a gente tem o ciclo, ainda assim essa mulher vai sentir. Então, o primeiro convite é para se entender mais, sabe? Eu conheço mulheres que falam, eu nem sei quando que eu fico menstruada, sabe? Na hora que eu ver, eu já tô menstruada. Ah, na hora que eu vi, eu já menstruei. Eu nem sei quando que eu vou ficar na fase pré-menstrual. Eu ainda pergunto, ai, que lua que você menstrua? Né? E a pessoa, obviamente, mais uma vez, com anticoncepcional tem uma regulação fora,
Mas quem não faz uso, gente, é sempre na mesma lua. Não muda, não muda. Vai mudar às vezes, talvez um pouco mais na fase inicial, na fase final, mas tem sim. E aí também, entendendo, né? Essa fase é uma coisa que, por exemplo, eu reflito até no meu trabalho. Se eu sei que nessa fase eu já fico mais para baixo, eu já fico ali mais introspectiva, eu já não fico tão disposta assim, eu sempre evito grandes coisas. Eu já me preparo semana antes, eu falo, não, eu não posso deixar isso daqui para essa semana, eu não posso fazer tanta coisa nessa semana, porque eu sei que eu não vou produzir dessa maneira. E se eu não entendo isso, eu exijo de mim, do meu corpo, a mesma entrega durante todas as minhas fases. Só que eu não tenho essa disposição, eu não tenho essa energia. Então, vocês entendem que se você não consegue entender esses ciclos e você exige de você a mesma entrega, seja no treino, seja na alimentação, seja na disposição, na energia, no bem-estar, você se cobra muito mais. Você entra muito mais fácil nesse lugar de cansaço, você entra muito mais fácil nesse lugar de exaustão, você entra muito mais fácil nesse lugar de fadiga, porque você fica ali, nossa, você fala todo mês a mesma coisa. Então, entender. Então, é um convite aqui que eu deixo para vocês primeiro se conhecerem, se entenderem, saberem desses seus ciclos e a partir daí usarem as melhores estratégias para amenizar isso, seja na alimentação, seja na suplementação. Se você tem uma TPM, uma cólica muito forte, buscar a ajuda de um profissional, porque aí a gente entra num lugar que não é normal, mas buscar também práticas do dia a dia, que seja uma escrita, que seja uma meditação, que seja um alongamento, uma yoga, entender que nessas fases está tudo bem, a gente se acolher, a gente se abraçar como mulher e falar, tá tudo bem, eu não tô no meu melhor momento, né? Então, dentro de um relacionamento é muito comum as pessoas falarem assim, ai, meu marido não me entende, meu namorado não me entende. Então, também ter esse entendimento, né? De falar, olha, essa semana é uma semana mais complicada, uma semana um pouco mais delicada, tá tudo bem, vamos encontrar um equilíbrio aqui, vamos entender que essa fase talvez fique um pouco mais quieta, que eu fico um pouco mais na minha, enfim. Então, esse é o convite de hoje para vocês, né? Para vocês trazerem mais presença, para vocês trazerem mais conexão, porque acaba que é o intuito da Arev, é o nosso intuito sempre a gente trazer esses recursos para uma vida mais conectada, para uma vida mais presente, para uma vida mais leve. Alguém tem algo para colaborar, para dizer, relatos pessoais? Se não quiser abrir a câmera para falar, pode escrever. Deixa eu ver, Pô, tá aí, Nath, Isabela, Camila, Lúcia, alguém tem algum relato, alguma coisa para contribuir com a gente aqui hoje? Deixa eu até contar uma coisa que eu tava olhando ontem, até, enfim. Ontem eu tava estudando um pouquinho, né, para o que que a gente ia falar, e sabe que eu vi que, assim, se a gente pensar de uma forma racional, faz sentido. Mas eu fiquei muito chocada quando eu vi, porque quando a gente vê algumas coisas, a gente fica assim, nossa, gente, isso acontece. Tem vários estudos que, assim, enfim, né, que vão estudar sobre comportamento, alguma coisa assim, que excluem mulheres por conta do ciclo menstrual, de alterações de fase do ciclo menstrual. E, tipo assim, se a gente pensar como um cientista, o que que você quer? Realmente, você quer um efeito rápido, né? Você não pode ter tantas interferências. E quando a gente fala sobre ser mulher, olha os quantas interferências, inclusive, existem, né? Então, enfim, eu acho que isso gera um pouco de estranhamento, que você fala, gente, né, a gente é mulher, a gente está numa sociedade, e muitas vezes alguns estudos nem são tão representativos, né, de tudo, pelo simples fato de a gente ser mulher e não existir uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica, né? É muito sensível. E eu acho que a palavra, que eu até já refleti, falei um pouquinho sobre isso, é o sentir. E o que eu vejo é que muitas pessoas, né, falam muito sobre que não querem menstruar porque elas não querem sentir. E isso é a gente também negar um pouquinho sobre o que a gente ser mulher, sabe? A gente sair do nosso yin e yang. Às vezes a gente fica só nessa energia do yang, do fazer, do acontecer. E a gente sente, mulher sente. Não tem como a gente fugir de sentir, né? Sentir é uma coisa
muito, né? Enfim, é muito forte, às vezes é desconfortável, mas a gente sente. Acho que a Poliana até falou com a gente aqui. Falou que não Eu achei entendia que. nada do ciclo e agora tem mais certeza disso. Eu espero que isso seja bom. Espero que você tinha certeza, mas que clareou agora. Mas esse relato que ela trouxe aqui, que é absurdo como muitas mulheres não se conhecem. E eu diria que isso é até às vezes um tabu, sabe? Por muitas mulheres, assim, sabe? De meio que entrar no modo automático das coisas e achar que tudo isso, eu falo por mim, eu ouvi algumas pessoas próximas, achar que é assunto muito vibe. Gente, é o nosso corpo. Isso é fisiológico. Nós somos mulheres e nós somos seres extremamente complexos e a gente precisa se entender. E até vou dar um relato muito breve. Uma vez eu fui fazer ultrassom transvaginal, né? De rotina, tudo. E aí aí a mulher, antes de fazer, ela perguntou: ai, qual fase do ciclo que você tá? E aí eu falei para ela: provavelmente eu estou ovulando nesse momento. Aí ela, você fez algum teste? Tipo, você tá tentando engravidar alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estou sentindo. Aí ela fez parabéns, você se conhece muito bem, porque você está exatamente ovulando nesse momento do seu ovário direito. Que daí, na hora que ela faz lá, e aí eu conversei um pouquinho com ela, aí ela falou, como é que você trabalha isso? Eu falei, não, eu sempre busquei realmente me observar. E eu fui entendendo essas fases da lua, então é uma coisa que me guia muito a mandala lunar. Gente, a Pô é minha amiga, né? Eu conheço ela, ela também ganhou uma vez. A mandala lunar, para quem não conhece, é uma ferramenta muito legal para a gente descobrir um pouco mais sobre a gente dos ciclos, porque você vai meio que anotando e marcando coisas de todo mês e você vai vendo padrão de repetição de comportamentos e de sentimentos ali. Então, me ajudou muito também nisso. Eu fiz durante um tempo, hoje em dia eu não faço mais, mas eu diria que é assim, uma descoberta e tanto, porque você fica muito É, mais leve e você tem essas ferramentas para lidar melhor nessas fases. é. A Natália até escreveu aqui: antes eu não respeitava meu corpo e minha fase. E quando eu ficava na fase onde eu não conseguia produzir nada, eu me cobrava e me frustrava. Agora eu tô começando a entender. É engraçado você falar isso, Nath, porque hoje eu até comentei, né, com a Verônica que, enfim, eu fiquei menstruada, né, de ontem para hoje, e eu tava num pico super assim, acordando 5:30 da manhã, indo pra academia. Desde o começo do ano eu tô, isso é uma das minhas metas, né, de ser mais, olhar para essa questão da academia, do exercício físico, muito mais como saúde, né, principalmente que eu tenho, enfim, dores nas costas, a importância, por mais que eu goste muito de yoga, de outras coisas, mas da musculação, de olhar com mais carinho para isso. E de ontem para hoje foi um ciclo que me pegou. Talvez porque março astrologicamente está muito Entende? intenso com tudo, mas ontem enfim, eu corri há 2 dias atrás, eu acho que eu machuquei um pouco meu quadril, e aí eu tava mancando, com muita cólica, com muita vontade de comer brownie, ou seja, minha vontade seletiva, que talvez não seja vontade de verdade. E aí até minha irmã, né, meu marido falou assim, nossa, mas você vai na academia amanhã às 5:30 da manhã? Eu falei, ah, gente, eu falo pra todo mundo se respeitar e eu mesma não me respeito, né? Tipo, não vou. E eu dormi até às 6 e foi assim, cara, que delícia eu ter me escutado. E mesmo eu tendo me escutado, eu também fiquei o dia inteiro me cobrando e às vezes até um pouquinho frustrada. Marquei academia à noite, não fui, enfim. Então, assim, não se sinta sozinha. Por mais que a gente se escute, né? Por mais que a gente faça as coisas, é difícil, não é fácil, porque a gente tem uma cobrança externa muito grande, né? A sociedade, tá todo mundo sempre produzindo, mas eu acho que é importante, até como a gente falou na semana passada, a gente entender o nosso ritmo. E tem dias que a gente está mais disposta, mesmo menstruada, você vai estar mais ativa. Tem dia que não. Então, acho que começar a entender, buscar escutar os seus sinais, que teu corpo vai te falando, já é um ótimo sinal, assim. Enfim, tem até uma paciente minha que desmarcou semana passada uma consulta, assim, praticamente na hora, mas era uma paciente que a gente estava falando muito sobre se escutar. E aí ela me falou, não estou me sentindo bem, me desculpa desmarcar agora, mas eu não vou poder ir.
E eu até fiquei feliz. Eu falei, não, que bom, eu tô feliz que você tá se escutando, porque eu sei que é difícil a gente não se, a gente se escutar de verdade. Então, espero que a aula tenha esclarecido, né, enfim, um pouquinho. Assim, em uma aula, um bate-papo, né, tenha esclarecido algumas coisas e acolhido um pouquinho também. Que você não tá sozinha. Exato, meninas, acabamos no horário. Alguém tem algo mais para colaborar? Porque se não é isso, acho que o recado é esse: se conectem, se escutem, sintam, né? Façam boas escolhas a partir desse entendimento, e eu garanto para vocês que aí, mais qualidade de vida, menos exaustão, mais disposição, que é o que a gente busca. Não é perfeição, a gente não vai chegar nesse lugar, mas a gente vai chegar pelo menos num equilíbrio ali, tá? Então, boa noite para vocês, um bom descanso para todas. Boa noite. Caso vocês tenham dúvida, alguma coisa também, a gente está super aqui à disposição, tá bom? Para a gente conversar mais. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço para vocês, foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Beijo. Um Ainda beijo. bem que hoje as pessoas podem se conhecer, a mulher pode se conhecer, né? Eu venho É, de um período que isso não era, não podia nem falar, né? Era meio tudo proibido. Mas é isso. Exato. é. Força Além aí de para falar, a você. gente compartilha. É, isso é melhor ainda. Abre o espaço para todas. Um É beijão. isso. Um Perfeito. Tchau para beijo, você. Beijo, obrigada. gente. Beijo, Tchau, boa tchau, noite. tchau.